Fala, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Lenilson falando com vocês. É isso mesmo que você viu no vídeo. Como fazer para viver uma vida com Deus? Você deve fazer isso agora mesmo. Nós temos uma palavra de Deus para expressar ao seu coração e eu gostaria de compartilhar em Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 22. Nós vamos ler este texto e depois nós vamos aplicar esse texto àquilo a qual o Espírito de Deus ele tem nos revelado. Está escrito assim: e quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Marca isso, uma coisa ainda te falta. Vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus, ele falou para aquele jovem rico, a qual ele perguntara para Jesus. A pergunta que ele fez para Jesus é: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele queria saber como que ele faria para ressuscitar dos mortos. Como vou fazer para ressuscitar e viver eternamente? Ele está fazendo esta pergunta para Jesus. Só que Jesus, ele vai explicar para ele algumas coisas. No versículo de número 19, Jesus vai dizer que bom é só um, que é o seu Pai, que é Deus. Ninguém é bom senão Deus. E se você olhar, Jesus, ele sabe que aquele jovem rico, que aquele príncipe, ele guarda os mandamentos. E os mandamentos que ele guarda dentro dele é: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. E isso tudo aqui, ele faz, ele expressa para Jesus. Ele disse que todas essas coisas, desde a juventude dele, ele fazia, que era obedecer aos mandamentos, a quais ele aprendeu na sinagoga, a quais ele sabia como se deveria se comportar, diante de Deus. Só que ele pergunta para Jesus: como que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou para ele se ele guardava os mandamentos. Ele disse: eu guardo os mandamentos, eu faço isso desde a minha juventude. Só que Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa. Olha aqui, versículo 22. Ainda te falta uma coisa. Jesus, ele está explicando que ainda falta uma coisa para ele poder herdar a vida eterna. Não basta guardar somente os mandamentos. Ainda falta uma coisa. E que coisa é essa que Jesus ele vai falar aqui para o jovem, que serve para nós? Jesus ele diz: vende tudo quanto tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Olha só o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Ele deve tirar todos os embaraços da sua vida que o atrapalham a seguir Jesus. Tudo aquilo que me prende acerca de servir, de seguir a Jesus, eu devo arrancar. Se eu quero herdar a vida eterna, eu não posso ter nada que venha me atrapalhar. Jesus está conversando com um rico que tem muito bem material, muitos bens materiais. Jesus está conversando com alguém que tem muitas riquezas. E Jesus está falando: olha, vende tudo que você tem, ou seja, tira aquilo que está te impedindo, aonde o seu coração está colocado, aquilo que você aplicou no seu coração. E você sabia que tem muita gente assim? Muita gente que vai para a casa de Deus, muita gente que está na igreja, muita gente que lê a Bíblia, muita gente que faz esses rituais, essas liturgias, mas às vezes ainda o seu coração está preso. Está preso no embaraço, está preso na riqueza, está preso nos bens materiais, está preso em sentimentos.
está preso em sentimentos tanto favoráveis como sentimentos contrários. E Jesus está explicando aqui: se você quer me seguir e viver uma vida comigo, porque João, ele explica que a vida eterna é Cristo. Se você quer viver uma vida eterna comigo, você precisa deixar os embaraços. Você precisa renunciar às suas paixões. Você precisa renunciar àquilo que o seu coração está apegado. E muitos de nós estamos assim. Muitos de nós estamos com os nossos corações presos e não queremos deixar. Não queremos deixar os embaraços da vida. Não queremos seguir Jesus, porque para seguir Jesus com facilidade é isso. É eu ter aquilo que eu desejo, as paixões, as minhas vontades, mas eu quero seguir Jesus de acordo com a minha vontade. E para seguir Jesus, você tem que renunciar, você tem que deixar os embaraços, você tem que deixar aquilo que você está apegado. No versículo de número 23, está escrito: quando ele ouviu isso, ele ficou aflito, porque ele era muito rico. Ou seja, ele era muito apegado à riqueza. Ele era apegado tanto que ele ficou aflito. Ele não conseguiu olhar para Cristo. Ele não conseguiu viver uma vida com Cristo. Esse jovem aqui, Jesus fala da riqueza desse jovem aqui, porque claramente ele não conseguiria deixar a sua riqueza. Mas os ricos basta seguir a Cristo. Jesus sabia que naquele caso ali, ele jamais seguiria. Jesus sabia, porque o seu coração estava preso. O seu coração estava preso no embaraço. O seu coração estava preso. E tem muitas pessoas que elas estão presas no mundo natural. Os seus olhos estão no mundo natural. As suas paixões, as suas vontades estão no mundo natural. E eles não conseguem acessar o sobrenatural. Eles não conseguem acessar as coisas de Deus. Eles não conseguem ter uma vida íntima com o Espírito de Deus, porque os seus corações estão presos nesta vida. As pessoas de hoje, eles não conseguem mais viver o que a palavra ela está dizendo para nós viver, porque os seus corações estão presos. Os seus corações estão presos nas paixões, nas carnalidades, nas coisas naturais desta vida, e eles não conseguem deixar, eles não conseguem abandonar, eles preferem deixar a Cristo, eles preferem viver uma vida de aparência, eles preferem viver uma vida de hipocrisia, porque aquele jovem disse para Jesus: Jesus, eu sigo os mandamentos, eu sei os mandamentos, desde a minha juventude. Eu sei que não deve roubar, eu sei que não deve matar, eu sei que não deve fazer isso. E Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Talvez você conhece a palavra de Deus de cor e salteado. Talvez você já leu o Velho e o Novo Testamento 1 milhão de vezes. Uma forma de falar. Talvez você conhece a Bíblia capa a capa, mas ainda você não conseguiu viver um relacionamento com Deus. Você não conseguiu viver um relacionamento com o Espírito Santo, porque o seu coração ainda está preso no embaraço desta vida. O seu coração ainda está preso nas coisas materiais desta vida. E se você não largar isso, você não vai conseguir viver o sobrenatural. Você não vai conseguir viver uma vida com Deus, uma constância com Deus. Sempre vai estar patinando, sempre vai estar talvez recuando aquilo que Deus ele tem para você, o seu chamado, a escolha que Deus ele fez pela sua vida. Você tem até o dom, mas você não consegue ir para frente, porque o seu coração ainda está preso nas coisas desta vida. Por isso o conselho que eu quero deixar para você neste momento é que você abandone tudo aquilo que está trazendo embaraço na sua vida, está deixando você não conectar-se com Deus, e você verá
você verá que a partir do momento que você deixar, você abandonar as obras da carne, você vai conseguir acessar o coração de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele fará maravilhas na sua vida. Fique com esta palavra. Deus abençoe a sua vida de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus.